Querido Deus e amado Pai, tudo te damos graças, Senhor, como Paulo nos ensinou. Senhor, te dou graças pelo dia de hoje, pela semana, Senhor, pelos teus anjos que foram enviados a nos servir, como está escrito na tua palavra. Querido Deus e amado Pai, eu oro e rogo pelos irmãos que estão aqui presentes, pelos que estão aí no YouTube, no Facebook, que irão ouvir essas palavras, essa ministração, que o Senhor dê no entendimento, olhos iluminados, Senhor, revela a tua palavra, Senhor, porque só o Senhor pode revelar. Nós não temos esse poder, só o Senhor tem o poder de revelar a tua palavra aos teus filhos. É o que rogamos e pedimos em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Abençoado, mais uma vez seja bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. Você que está aí no YouTube, no Facebook, no rádio MGA. Graça e paz. Compartilha, porque o assunto hoje é muito importante. O assunto hoje é de extrema importância para a igreja. E quando eu digo igreja, não é somente o MGA. Não é somente igreja local, mas a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo que está espalhada na terra, homens, mulheres que foram compradas pelo sangue de Cristo, precisam saber, precisam compreender e entender o assunto que vai ser falado nessa noite. É de extrema importância para o crescimento da igreja. É muito importante isso aí, amém? Até porque, você vê aí pelo título, ó, nunca se pode misturar as duas alianças. A antiga aliança e a nova aliança. Não se pode misturar. Não se pode, porque não é a mesma coisa. Não é. Você lê, é diferente. Você lê a antiga aliança e você lê a nova aliança. É diferente. É diferente. E quando eu falo antiga aliança e nova aliança, estou falando da lei e da graça. São dois assuntos completamente diferentes. Começando pela antiga aliança. A antiga aliança, ela foi uma aliança dada para um povo específico. Enquanto a igreja, ela não aprender, a igreja que está aqui na terra, e eu não digo só o MGA, repito mais uma vez, é toda a igreja de Cristo. Enquanto a igreja não saber, não entender, não separar a antiga aliança da nova aliança, não vai entender o que Cristo fez por elas. Não vai entender. Vai misturar, vai ter bagunça. Aí o que o sistema faz quando entra em contradição? Porque vai entrar em contradição. Se você pega a antiga aliança e mistura com a nova aliança, choca. Aí o que os teólogos falam? Que a Bíblia entra em contradição. Mentira. A Bíblia ela não entra em contradição. A verdade é que eles misturam a antiga aliança e a nova aliança. E nessa noite a gente vai ler alguns textos. E eu peço, por favor, em nome de Jesus, Bíblia, pega a sua Bíblia, papel e caneta. Anota os textos. Anota os textos, estuda, rumina a palavra. Se tiver que assistir a ministração mais de uma vez, assista, para que você entenda, para que isso entre dentro de você. Porque uma vez você entendendo a separar, não vai ter mais confusão. Não vai ter mais confusão, amém, igreja? Por quê? Porque você vai aprender a separar a lei e a graça. Antigo pacto, novo pacto. Amém? Olha só. A antiga aliança, ela foi dada para um povo específico, para os judeus, para os israelitas. Nós não somos judeus, não somos israelitas, nós somos gentios. Posso ouvir um amém? Nós somos gentios. Os israelitas receberam a lei de Moisés. Você precisa saber disso, precisa separar. São três coisas fundamentais que a igreja precisa entender. Primeira coisa é separar a antiga aliança da nova aliança. Segunda coisa, separar os tempos.
antes de Cristo e depois de Cristo. E terceira coisa, separar os povos, gentil e judeu. Porque a Bíblia, ela no contexto histórico da Bíblia, ela só vai falar de dois povos. Dois povos. O judeu e o não judeu. Ou seja, o não judeu é aquele que não tem sangue israelita, que não tem sangue, não é judeu. A este, no contexto histórico da Bíblia, é conhecido como gentil. Hoje, na Nova Aliança, não. Hoje, na Nova Aliança, não tem mais essa separação. Todos nós somos um em Cristo, amém? Porque Deus derrubou a parede que nos separava. Efésios 2 vai dizer isso. Ele derrubou o muro que separava os dois povos. E dos dois povos fez um. Mas no contexto histórico, para que você tenha o perfeito entendimento, você tem que pôr isso dentro de você. Que você não é judeu. E 2, você está debaixo de uma nova aliança. Amém? Vamos começar, Bíblia, papel e caneta, vamos começar com Deuteronômios 14, 2. Abra sua Bíblia, Deuteronômios. Primeiro vamos ver para quem foi dada a lei, a antiga aliança. Como eu disse aqui, há dois povos. Então vamos ver para quem que foi dada a lei. Para você saber que nunca pode se misturar. Deuteronômios. Acompanhe aí na sua Bíblia. Deuteronômios 14, capítulo 2. Olha só o que está escrito. Deuteronômios 2. Vamos começar pelo 1. Vamos pelo 1. Está escrito assim. Vós sois filhos do Senhor. Aqui vou deixar um adendo. Deus está falando com os israelitas, os judeus. Amém? Então, que fique bem claro. Vós sois filhos do Senhor, o vosso Deus. Não fareis incisão alguma no vosso corpo, nem rapareis o cabelo em honra de algum morto. Pois sois povo santo ao Senhor. Deus falando com o povo de Israel. Povo judeu. Vós sois povo santo ao Senhor, o vosso Deus. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra. E ainda tem gente que acredita em livre-arbítrio. Isso para mim é o cúmulo. Livre-arbítrio não existe. É o cúmulo alguma igreja pregar, insistir que existe livre-arbítrio. Porque você vê, antes da lei, Deus escolhendo Abraão, Isaac e Jacó. Deus escolheu. Não foi eles que escolheram a Deus. Aí você vai para a lei, aí você vê Deus escolhendo Moisés e o povo de Israel como povo. Deus escolheu. Não foi eles. João 15, Jesus disse, não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse nós vemos um Deus soberano escolhendo o povo. Um povo para si, um povo especial. E aqui Deus escolheu o povo de Israel para ser seu povo. Isso na velha aliança, no antigo pacto. Amém? Tem que separar. Continuando. Pois sois povo santo ao Senhor, o vosso Deus. O Senhor vos escolheu, isso o povo de Israel, dentre todos os povos que há na face da terra, para serdes o seu próprio povo. Aqui, Deus falando com o povo de Israel. Ele escolheu o povo de Israel. E deu para o povo de Israel, por intermédio de Moisés, a lei. Amém? Só que vamos abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Aqui, Deus falando com o povo de Israel. Mas olha o que diz Romanos, capítulo 6. Abra sua Bíblia, para que não fique nas minhas palavras. Para que você veja que a sua Bíblia diz isso. A sua Bíblia.
Não, alguém pode pensar, não, mas você está falando, não, está escrito. A sua Bíblia também vai estar escrito. Abra Romanos 6,14. Abra a sua Bíblia. Romanos 6,14. Deus tinha escolhido um povo na velha aliança, que é o povo judeu. Só que Romanos 6,14, olha o que diz Romanos 6,14. Pois o pecado, vê se está escrito na sua Bíblia ou se eu estou falando por mim. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Percebeu as duas alianças aqui? O velho pacto e o novo pacto? Velho pacto, povo de Israel. Novo pacto, povo de Israel, gentil, tudo, um só povo. Uma só aliança. Por isso que não se pode misturar. Não se pode misturar. O que João falou? Olha o que João falou. João 1. Abra sua Bíblia. João 1. Olha o que João falou. João capítulo 1. Olha só. João 1, capítulo 17. Olha o que João disse. Vê se está escrito ou não está escrito. Pois a lei, João 1, capítulo 17. Olha o que está escrito. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Não foi? Foi ou não foi? Foi. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Está entendendo? Você tem que separar. Se você misturar, dá confusão. É a mesma coisa de você pegar água e querer misturar com óleo. Não se mistura. Não se mistura. João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Só que a lei acabou, abençoado. A lei, ela teve fim. A antiga aliança, agora, ela só nos serve como história. Ou seja, para você ver como era e como é. Como era e como é. E qual é o problema de nós lermos a velha aliança? Qual é o problema? É só você ler 2 Coríntios 3,14. Abra sua Bíblia. Qual é o problema de eu ler a antiga aliança? Qual é o problema? 2 Coríntios 3,14. Aí está o problema de misturar. Há pessoas que querem buscar a revelação na lei. Só que na lei, na antiga aliança, há um grande problema, uma grande diferença da graça. E qual que é essa grande diferença? Que na antiga aliança, no velho pacto, no Velho Testamento, você tem que interpretar. Esse é o grande problema. Você tem que interpretar. Se você ir lá em Isaías 53, o que está escrito? Vos nascerá o sol da justiça, ele será sem informe. Ali ele está falando de Jesus. É o que eles deduzem. Porque quando você lê Isaías 53, Deus falando por intermédio do profeta, o profeta não fala que é Jesus. Está entendendo? Ele teve o quê? Deus teve uma visão, uma profecia. Só que ele não viu quem que era. Ali está em oculto, ali não está falando que é Jesus. Então, para você chegar na informação que é Jesus, você tem que interpretar. E não é mais fácil você ir em 2 Coríntios 5,19? É ou não é mais fácil, igreja? O que diz 2 Coríntios 5,19? Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando ao homem os seus pecados. Não é mais fácil? Já está interpretado. Não precisa interpretar. Por quê? Porque Paulo já interpretou. Posso ouvir um amém? Paulo já interpretou, a graça já está interpretada. Então não busque na antiga aliança. Vá em Paulo. Mas olha só,
O problema de ficar misturando, o problema de você ficar indo lá na lei, o problema de você ficar indo na antiga aliança, está aqui, ó, 2 Coríntios 3,14. De fato, deixa eu só tomar água aqui, com licença, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Olha lá. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje, olha lá, a leitura da antiga aliança. Aqui está o problema de se misturar. A leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removida, porque somente em Cristo ela é abolida. Então há um grande problema. Por quê? Porque segundo diz Romanos 6,14, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Aí você vai ler Romanos 10,4. Abra a sua Bíblia, Romanos 10,4. Abra a sua Bíblia. Olha lá, Romanos 10,4. Romanos 6,14 não diz que nós não estamos debaixo da lei, debaixo da graça, mas debaixo da graça. Por quê? Porque Romanos 10,4 diz, olha o que diz Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Está escrito? Está escrito ou não está, igreja? Está escrito. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Abra sua Bíblia, Hebreus 8,13. Hebreus, olha só, Hebreus 8,13. Olha só. Olha que entendimento. Hebreus 8,13. Olha o que está escrito. Hebreus 8,13. Não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Segundo texto, Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. Terceiro texto, Hebreus 8,13. Hebreus 8,13. Dizendo nova aliança. Ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Perto está de desaparecer, é jornal velho, está no fim. Acabou. Aqui no MGA já acabou. Amém, igreja? Não se pode misturar, abençoado, porque senão dá confusão. Dá confusão. E o que a maioria das igrejas tem feito, infelizmente? Tem ido lá na antiga aliança, no antigo pacto, para trazer doutrina para a igreja. E isso traz confusão. Por quê? Porque a antiga aliança, um exemplo, Isaías 59, os vossos pecados vos separam de Deus, dizia a antiga aliança. Nova aliança, Romanos 8, nada mais se separa de Cristo. Nada. Não se pode misturar. Posso ouvir um amém? Mas as igrejas têm misturado. E têm trazido interpretações. Aí você vê nascendo as mais diversas heresias que levam o povo à apostasia. Você vai numa igreja e eles ficam fazendo campanhas. Mas essas campanhas, pode reparar, todas elas são baseadas na lei. É ou não é verdade? A igreja lá do Sal, a campanha da fogueira lá de Israel, você vai na Bíblia, eu estou falando da Bíblia, você vai na Bíblia, você não vê uma pessoa fazendo fogueira santa de Israel. Não vê. Mas eles pegaram textos isolados para levar até o povo essas heresias. Aí nessa nós temos visto muitas outras heresias. Por exemplo, trazer a arca para dentro da igreja. A arca é coisa da lei.
É coisa do antigo pacto, da antiga aliança. Paulo, ele veio e trouxe a nova aliança. Paulo veio e trouxe a nova aliança. Olha o que Paulo disse. Abre a sua Bíblia, Romanos 11, 13. Olha só. Romanos 11, 13. E você não pode misturar, abençoado. Olha o que Paulo disse em Romanos 11, 13. Paulo, ele trouxe, foi da vontade de Deus, entregar a Paulo a nova aliança, o novo pacto, o novo testamento. E você não pode misturar, porque senão dá confusão. Moisés trouxe o fundamento para o povo de Israel, que é a lei. Paulo trouxe o fundamento para a igreja. Nós somos a igreja, nós não temos nada a ver com Israel. Nós somos a igreja do Cristo ressuscitado. E Paulo trouxe o fundamento que é Cristo. Olha só, Romanos 11, 13. Olha o que Paulo disse. Convosco falo gentios. Por isso que no começo eu deixei bem claro. Todo aquele que não é judeu é gentil. Que não é israelita é gentil. Se você é baiano, pernambucano, americano, alemão, inglês, você é gentil. E para você, o apóstolo é o Paulo. Deus escolheu a Paulo para pôr como apóstolo dos gentios. Amém? E se você ir buscar em outro, porque tem mais 3 apóstolos além de Paulo. Se você ir buscar nos outros apóstolos, também vai dar confusão. Olha o que Paulo disse. Convosco falo gentios. Enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Está escrito ou não está escrito, abençoados? Então por que você está indo na lei buscar com Moisés? Paulo trouxe a nova aliança. Olha lá, 1 Timóteo 2,7, olha lá. 1 Timóteo 2,7. Hoje a gente vai passear na Bíblia, amém, abençoados? Anota aí os textos aí, vai acompanhando. 1 Timóteo 2,7. Olha o que está escrito. Olha lá. Paulo falando. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestres dos gentios na fé e na verdade. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que a gente leu lá em 1 João? É 1,17. A graça e a verdade vêm por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque a verdade é a graça. Quem liberta é Jesus através da graça. Posso ouvir um amém? A lei escraviza, a graça liberta. Se você quer saber de uma coisa, eu era assim. Nos meus tempos da igreja da lei, eles sempre colocavam, eu creio que na ignorância, eles estipulavam, olha, vamos ler a Bíblia em 1 ano. Eles sempre colocavam, vamos ler toda a Bíblia em 1 ano. Aí começava lá de Gênesis, até Apocalipse. Só que Deus, Ele não vai revelar a graça dEle dessa forma, abençoado. Deus não vai revelar a sua graça assim. Para início de conversa, eu aprendi isso através do apostolado. Através do apóstolo. Para início de conversa, a Bíblia ela começa em Gênesis. Mas a palavra de Deus não começa em Gênesis. Como assim, irmão? Como assim, abençoado? A palavra de Deus, ela começa em Efésios 1, 4. Gênesis 1. Criou o Senhor Deus os céus e a terra. Efésios 1, 4. Está escrito o quê? Que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Não veio primeiro do que os céus e a terra? Então, Efésios 1, 4. Ali começa a palavra de Deus. E são coisas que você não vai aprender lendo a Bíblia lá, que nem um livrinho lá, um livrinho com regrinhas, não.
Você tem que estar debaixo do apostolado. Você tem que estar debaixo do apostolado do homem de Deus, para você entender. Efésios 4:11, olha só o que está escrito. Olha só, Efésios 4:11. Olha só. Olha que... Para você que quer realmente entender a palavra de Deus e, consequentemente, entender a Bíblia, Efésios 4:11, olha o que Efésios 4:11 diz. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, se você quer aprender a graça de Deus em Cristo, primeiro, você tem que ter o conhecimento. Porque tem muita gente que pega a Bíblia e tem como enfeite. Deixa no painel do carro, deixa numa estante, nunca lê. E depois, você tem que estar debaixo de um apostolado, de um homem de Deus sério, que segue, arrisca aquilo que Paulo pregou. Porque Paulo foi o apóstolo dos gentios. E Paulo, ele disse em 1 Coríntios 3:10, eu, como sábio construtor, pus o fundamento, e vem outro e edifica sobre este fundamento. Então Paulo, ele veio e pôs o fundamento, que é a graça, e o apostolado. E não se pode misturar. Não se pode, porque senão dá confusão. Vamos prosseguir. Olha só, nós lemos Hebreus 13. Vamos para Romanos 11. Gálatas 2. Gálatas 2, olha só o que Paulo disse. Então, ó, você entendeu, né? 1 Coríntios, vamos enfatizar lá. Deixa eu voltar lá e ler de novo, para ficar bem claro. 1 Timóteo, aliás, onde eu li agora a última vez. Olha lá. Olha lá. Vamos ler de novo para ficar bem claro. 1 Timóteo 2,7. Para isso fui designado, pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, para ficar bem claro, Gálatas, abre em Gálatas. Olha só, o que eu estou querendo mostrar aqui? Eu estou querendo mostrar que Moisés, ele trouxe a antiga aliança, a lei, para o povo de Israel. E Paulo, o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, trouxe a graça, que é a nova aliança, que é o novo pacto, para a igreja de Cristo. Amém? Olha só o que Paulo disse em Gálatas 2. Gálatas 2. 2:7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Capítulo 8. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim. Paulo falando. Em mim, com eficácia, para os gentios. Então, abençoado, não misture. Lei, antiga aliança, foi para o povo de Israel. Nós somos gentios. Estamos numa nova aliança. Estamos numa nova aliança. Posso ouvir um amém? Então não misture. Olha lá, Hebreus 7. Abra sua Bíblia em Hebreus 7. Vamos lá, vamos desde o início. Romanos 6,14. O fim da lei não estamos debaixo da lei, debaixo da graça. Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. Hebreus 8,17. A lei está desvanecendo. Então abre em Hebreus 7. Por quê? Por que a lei ela acabou? Tem um motivo. Olha lá. Hebreus 7,18. Olha só o que está escrito. Hebreus 7,18 deixa claro por que acabou a lei. Porque teve fim. Porque não se pode misturar a nova aliança com a antiga. Olha só o que diz. Hebreus 7,18. O mandamento anterior é revogado. Tem algumas traduções que dizem é cancelado. É abirrogado.
por causa da sua fraqueza e inutilidade. Você entendeu o que eu acabei de falar, abençoado? Olha só, o mandamento anterior é a lei, o mandamento anterior é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Quer a prova que é a lei? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Vou repetir. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Oh, abençoado. A lei nunca aperfeiçoou nada. Ou seja, Moisés, começou pelo Moisés e Arão. Ia lá, sacrificava, não aperfeiçoava. Aí veio Josué, sacrificava e não aperfeiçoava. Veio Samuel, veio Davi, Salomão, e assim foi. Mas a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Vira a moeda. Hebreus 10. Vira a moeda. A lei não aperfeiçoou coisa alguma? Hebreus 10. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, né? Hebreus 10, 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aqui está falando de Jesus. Com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A lei nunca aperfeiçoou nada. A velha aliança, mas a nova aliança, Cristo aperfeiçoou os crentes para sempre. Uma salva de palmas para Jesus. Olha lá, Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela lei? Não. Pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Está compreendendo? As duas faces, os dois lados. A lei nunca aperfeiçoou nada. Matavam, sacrificavam, mas nunca aperfeiçoou nada. Abençoado, não é mais sensato, não é mais inteligente viver da graça, abençoado? Se a lei nunca aperfeiçoou nada, você que vive aí guardando um sábado, não é mais sensato viver da graça? Você que vive aí, tem que obedecer à lei. Tem que obedecer à lei? Então vamos ver o que diz Gálatas 5. Tem que obedecer à lei? Vamos ver, Gálatas 5. Abra aí sua Bíblia. Não, é porque tem que... Uma vez eu fui falar para o abençoado, eu fui falar da graça. Ele falou, não, mas é parte da lei. Tem lei, tem coisa da lei que a gente tem que obedecer. Então, Gálatas 5. Olha só. Olha o que diz Gálatas 5. Gálatas 5, 4. Abra sua Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras. Olha só, Gálatas 5, 4. Olha o que está escrito. Abençoado. Gálatas 5, 4. Separado estáis de Cristo. Olha que palavra forte. Vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Olha, eu vou ler de novo. Separado estáis de Cristo. Vós, os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Você não entendeu? Romanos 11. O que está escrito em Romanos 11, 6? Romanos 11, 6. Olha só. Se você não entendeu, Romanos 11, 6 não, desculpa. Romanos 10. Romanos 11, 6. Olha só o que está escrito. O que Paulo disse em Gálatas 5 é o que está escrito aqui, ó. Se é, porém, pela graça, já não é pelas obras. Está entendendo? Por quê? Porque a velha aliança era isso. A pessoa, ela vivia para se justificar diante de Deus. A nova aliança não. A nova aliança, os gentios foi alcançado por graça. Nós não merecíamos. É só ler Efésios 2. Você vai ver. Nós não éramos povo. Nós não merecíamos a graça. Mas Deus nos deu em Jesus Cristo por graça. Não é pelas obras, foi por graça.
Posso ouvir um amém? 2 Coríntios, olha só como que foi gratuitamente. Olha só o que diz 2 Coríntios. 2 Coríntios 2,14. Eu falei, hoje a gente vai passear pela Bíblia, pessoal. Nem pisca, porque se você piscar, você já perde o fio da meada. Olha lá, 2 Coríntios 2,14. Diz assim: graças, porém, a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Pois para Deus somos bom perfume de Cristo, todos nós os que se salvam, como os que se perdem. Então, abençoados, em Cristo, a graça, nós somos o bom perfume de Cristo. Nós fomos alcançados pela graça. Você vê que está ligado, está tudo interligado. Quando fala de graça, fala de Cristo. Quando fala de Cristo, fala de graça. Porque Cristo é a graça de Deus para nós, os gentios. Amém? E foi nos dado gratuitamente. Quer ver, ó? Romanos, abre aí, ó. Nos foi dado gratuitamente, abençoado. Já na lei, não. Na lei era um povo específico. Na lei, o povo tinha que cumprir a lei. Só que ninguém, o que não entra na cabeça do povo, que está aí fora, o que o povo não entende e não compreende, é que a lei ela consistia em mais de 600 ordenanças. E o povo judeu, o povo israelita, não conseguia cumprir essas ordenanças. Não conseguia. E olha que eles estavam todos os sábados lá, lá nas igrejas, lá nas sinagogas, lendo a Torá, lendo as leis. E eles não conseguiam obedecer e nem cumprir. Imagine gentil hoje. Não faz sentido nenhum, é uma insensatez querer viver no antigo pacto, querer viver da lei. É insensatez. Posso ouvir um amém? Porque, olha lá, Romanos 3, olha lá, 24. Romanos 3, 24. Sendo justificados, olha como que o gentil foi justificado. Olha só, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Está escrito ou não está escrito, igreja? Gratuitamente, é o que eu acabei de ler. Se é por graça, já não é pelas obras. É gratuito. Abençoado, você foi justificado gratuitamente. Você não precisa pagar penitência, você não precisa aceitar a Jesus, você não precisa se batizar. Foi dado a você gratuitamente. Olha lá, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Reparou que na nova aliança, no novo pacto, tudo se converge ao que Jesus Cristo fez na cruz? Na lei, não. Na lei, o homem era justificado se ele cumprisse todas as obras da lei, o que era impossível. Mas em graça não. Em graça, nós cremos no que Cristo fez por nós na cruz. E isso é viver por fé. Olha só, vai um pouquinho para frente, olha lá. Romanos 4:4. Hoje nós estamos passeando na Bíblia. Bíblia, papel e caneta. Anota os textos. Olha o que está escrito, Romanos 4. Olha só, vê a diferença. Por isso que não pode misturar, abençoados, a antiga aliança com a nova. Há diferenças. E diferenças enormes. Amém? Olha só, Romanos 4:4. Ora, a quem faz qualquer obra, seu salário não é considerado um favor. E o que Cristo fez por nós na cruz? Foi um favor. Não merecíamos. Não merecíamos. A gente não era nem povo. Quem era povo era o povo judeu, era o povo de Israel. João 1, capítulo 7. Veio para os que era seu, mas os seus recusaram. Tantos recusaram que o levaram à cruz. E nós, os gentios, fomos alcançados por graça. Olha lá, Romanos 4:4. Ora, a quem faz qualquer obra, seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. No entanto, olha só o que está escrito, hein?
No entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditado como justiça. Rabba, Pai, glória a Deus. A sua fé é acreditado como justiça. Uma salva de palmas para Jesus. Não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Olha lá, eu penso que é uma das coisas mais importantes pelo qual nós recebemos o Espírito Santo. E recebemos quando nascemos, tá? A ovelha, ela já nasce com o Espírito Santo. Olha só, 1 Coríntios 2,12. Olha só. Provando que nós recebemos gratuitamente. Abençoado, é gritante a diferença, abençoado, da lei para a graça, é gritante. É muito enorme a diferença. Olha lá, 1 Coríntios 2,12 diz assim: nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Olha o propósito, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Vou ler de novo. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que eu li lá? Que a justificação veio gratuitamente. Essa é a nova aliança, esse é o novo pacto. Não é pelas obras. Romanos 11:6. Se é por graça, já não é pelas obras. Vira a moeda. Na lei, você tinha que fazer para se justificar diante de Deus. Só que Jesus, uma vez, ele virou para os judeus e disse para os judeus: vós não cumpris a lei. Por que queres me matar? Moisés não vos deu a lei, mas vós não cumpris a lei. Oh, abençoado. Nem os judeus não cumpriam a lei. Aí vem gentil, em pleno século 21, querer cumprir a lei, querer andar debaixo da antiga aliança, do antigo pacto. Não, abençoado. Estamos debaixo de uma nova aliança. Creia, receba. Creia e receba, não mistura. Se você chegar numa igreja e tiver Arca da Aliança, e tiver um candelabro, e tiver bandeira de Israel, saiba que eles estão apoiados debaixo de uma velha aliança. O homem de Deus, a mulher de Deus vai chegar no pastor e vai falar: o que é isso aqui? O que é essa arca aqui? Romanos 6,14 diz que nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E alguém viu Paulo trazendo a arca da aliança para dentro de alguma igreja? Me mostra. Me mostra. Me mostra. Se alguém viu, me mostra. Porque eu leio as cartas de Paulo, eu não vejo uma vez Paulo mencionando a arca, nem mandando ninguém pôr a arca da aliança dentro das igrejas. Nem bandeira de Israel, nem candelabro, não vejo Paulo mandando praticar a Páscoa. Não vejo. Então, abençoados, fica com a nova aliança. Não estou falando para você, então não vou ler mais a antiga aliança. Não, eu falo e repito. A antiga aliança, ela ficou como história. Para você ver como era antes. Como era antigamente. Então ficou como história. Mas a doutrina, o que tange a igreja de Cristo, é 1 Coríntios 3,10. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, só um pouquinho para frente. Não, é aqui mesmo, na mesma página. 1 Coríntios 3,10. Paulo falando: segundo a graça de Deus que me foi dada. Paulo falando: pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja lá como cada um edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O qual é a lei? Não, é Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o fundamento da graça. Jesus Cristo. Então, quando você pega lá, 2 Crônicas, se meu povo se humilhar e mistura e traz, quer tentar encaixar, não vai encaixar. Não vai dar certo. Vai trazer confusão. Porque é que nem 1 João 1,7. O que João disse lá em 1 João 1,7? Quem disser que não tem pecado se faz mentiroso. Por quê? Porque João estava baseado na lei, na antiga aliança. Por quê? Porque Jesus veio cumprir a lei. Então João, ele fala no começo da carta dele, de 1 João, o que vimos e ouvimos. Só que o que vimos e ouvimos foi lei, porque Jesus de Nazaré ele veio cumprir a lei, então ele pregava a lei. Você vai ver lá em Mateus 1,17, Mateus 5,17, Jesus disse, não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não, mas eu vim cumprir. Então João, vendo o que Jesus fazia e falava, João levou para as suas cartas. Mas é como eu disse no começo, ele foi levantado para levar o evangelho da circuncisão. Um evangelho que acabou, que teve fim. Por quê? Porque era um evangelho que misturava. Aí está um bom exemplo do que era misturar, trazer a confusão. Mas quando Paulo chegou com a graça, então acabou esse evangelho, teve fim. Agora só há um evangelho, assim como Paulo disse em Efésios 4:6, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, também há um só evangelho. Posso ouvir um amém, igreja? Glória a Deus. E há um só testamento. O Antigo Testamento acabou. Não pode se misturar, abençoado. Não pode se querer trazer coisas da lei para trazer para a nova aliança, porque não vai dar certo, vai trazer confusão. Vai trazer confusão. Vamos voltar lá em Hebreus. Olha lá, volta lá em Hebreus. Hebreus 7. Volta lá. Volta lá em Hebreus 7, 18. Olha lá. Vamos ler desde o 18 de novo. O mandamento anterior é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Oh, abençoado. Agora eu vou ter que citar Salmos 32, né? O que diz Salmos 32? Não, Salmos 32, 9. Não sejais como cavalo e a mula, que não tem entendimento. Eu acabei de falar, a lei ela não aperfeiçoou coisa alguma, mas Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Oh, abençoado, olha o gozo que dá. Oh, aleluia. Cristo nos aperfeiçoou para sempre, com uma só oferta, abençoado. O que isso quer dizer? Ele não vai vir de novo, não vai ter uma terceira, uma quarta. Abençoado, isso eu aprendi com o apóstolo Marcos Gomes. A graça e o apostolado é a última revelação de Deus para o homem. Não vai ter um terceiro, ou um quarto, ou um quinto, não. Se alguém chegar para você, que nem o nosso apóstolo pregou lá sobre os mormons, né? Se alguém falar, Jesus, o anjo me trouxe. Mentira! Porque não vai haver outro apostolado, não vai haver outra revelação. A graça e o apostolado é a última revelação para o povo de Deus, para a igreja de Cristo, amém? Não vai haver outra. Ponto final. Então, seguindo, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Desta sorte, é introduzido uma melhor esperança, pelo qual chegamos a Deus. Posso ouvir um amém? Porque na lei, como eu já citei antes, Isaías disse que os pecados dos homens faziam separação. Mas Paulo disse em Romanos 8 que nada mais nos separa de Deus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Por isso que não pode misturar. Porque senão vai falar que nem uns hipócritas aí, que nem Jesus disse lá em Mateus 7,
os lobos disfarçados em ovelhas, vão falar que a Bíblia entra em contradição. Mentira! São lobos. São lobos que querem enganar as ovelhas. Jesus disse: acautelai-vos dos lobos, que vem vestido como ovelhas, mas no interior é lobo. Então, cuidado, abençoado. Cuidado, se você chegar, eu vou falar e vou repetir. Se você chegar e um pastor tiver a pachorra de falar que você tocar numa aliança, você vai ser abençoado, cita para ele Efésios 1:3, abençoado. O que diz Efésios 1:3? Fala para ele: pastor, eu não vou ser abençoado por trocar numa aliança. Por quê? Porque eu já fui abençoado em Cristo. Oh, aleluia! Não é o que diz Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou, e não só nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Posso ouvir um amém? Então não é a arca que vai me abençoar, não é um candelabro, não é passar por uma porta que eles falam que é Jesus, não. É o que Cristo já fez por nós na cruz. Isso já nos tornou abençoados em Cristo. Amém? Esses lobos cruéis, porque só tem dois pensamentos aqui, abençoado. Ou a pessoa é um lobo, está mal intencionado, isso é a pessoa que eu falo, o pregador, o que diz padre, pastor, ou está na ignorância. Só que se estiver na ignorância lá, tem que ir lá, como eu falei lá, em Efésios 4:11. Vai em Efésios 4:11, fica debaixo do apostolado e aprende. Agora, abençoado, convenhamos, o cara ficar 6 anos numa escola teológica e nunca leu Efésios 1:3, que diz que já fomos abençoados em Cristo. O cara ficar 6 anos numa escola teológica e nunca leu Gálatas 5, que diz claramente que nós, as ovelhas, já fomos libertas em Cristo, para mim é mal intencionado. É mal intencionado. Por quê? Porque quer o seu dinheiro. Porque quer isso, ó. Porque a campanha, a Fogueira Santa não é de graça. A Fogueira Santa, ela não é de graça. As campanhas não é de graça. Aí você vai ver na Bíblia, é totalmente o contrário que eles fazem aí. Pega a história lá de Naamã, Eliseu e Naamã. O que aconteceu? Naamã foi até Eliseu, doente. Eliseu falou para Naamã: vai lá e mergulha 7 vezes no rio. Naamã foi lá e foi curado. O que Naamã fez? Queria dar dinheiro para o profeta. O profeta falou: não, fica o teu dinheiro para você. Não é isso que eles deveriam fazer? Se a Fogueira Santa fosse realmente para abençoar, não era isso que eles tinham que fazer? Mas é tudo mentira, irmão. Acorda, desperta, ó tu que dormes. Desperta. Não se pode misturar. Ponto final. Antiga aliança é uma coisa, nova aliança é outra. Antiga aliança ficou para a história, a lei de Moisés. Abençoado, para que você quer saber de candelabro, abençoado? Para que você quer saber de véu, que tinha que pôr véu? Não, abençoado. Não é mais fácil em Paulo? Paulo já interpretou. Você quer saber como que era? Vai em Hebreus 9, Hebreus 10. Paulo já interpretou tudo. Já está tudo interpretado. Posso ouvir um amém? Embora haja lobos, né, até em graça, que está querendo até interpretar Paulo. Isso para mim é um escândalo, abençoado. É um escândalo. A pessoa quer interpretar Paulo, porque dizer, eu vou repetir, ter a pachorra de falar que Jesus voltou no ano 70, para mim o cara está louco, está delirando, está maluco. Porque Paulo não disse tal frase. Não está escrito. Paulo não deu a entender. Pelo contrário, Paulo deixou bem claro que ele aguardava a vinda de Jesus Cristo. Amém? Então, abençoado de Deus, você que está me assistindo, me ouvindo, nunca misture. Chegou numa igreja, tem candelabro, tem a Arca da Aliança, sai fora. Vem para o MGA.
Porque aqui nós ensinamos a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Posso ouvir um amém? Olha só, continuando, em Hebreus 7, vai só um pouquinho para frente. Hebreus 7, 22. Olha como a palavra de Deus, ela é clara. Ela é clara, claríssima como água. Olha só. Jesus, não Moisés. Lembra lá de João 1,17? A lei vem por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vêm por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus tornou-se assim, a garantia. Jesus é a garantia do quê? De uma nova aliança. Posso ouvir um amém? Jesus é a garantia de uma nova aliança. E o que Ele quer que nós vivamos? Como Ele quer que vivamos nessa nova aliança? Hebreus 10. Vai lá um pouquinho para frente. Olha lá. Hebreus 10, 38. É assim que Deus quer que viva, não como Moisés, por obras, praticando, fazendo, ralando. Não, Ele quer, Hebreus 10, 38. O meu justo viverá, porém, viverá da fé. Da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que retrocedemos para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Posso ouvir um amém? Então, essa é uma grande diferença, abençoado. Na lei, eles tinham que fazer, sacrificar, e subir em monte, e fazer jejum. Em graça, não. Em graça é por fé. Fé no quê? Fé no que Jesus Cristo fez por nós, na cruz. Posso ouvir um amém? Então, por fé, abençoado. Nós já vamos terminar a nossa ministração. Eu quero ler aqui mais um texto. Olha, abençoado. Licença aqui, deixa eu tomar uma água, porque... Atos 13. Abra sua Bíblia em Atos 13. Já vamos terminar o nosso culto. O tema foi: nunca se pode se misturar as duas alianças. Antiga aliança é uma coisa, nova aliança é outra. Antiga aliança ficou para a história. A nova aliança é doutrina para a igreja. Posso ouvir um amém? Então, Atos 13. Olha só. Atos 13. Já vamos terminar o nosso culto. Atos 13. Glória a Deus. Olha só. Atos 13, 47. Vamos do 45. Atos 13, 45. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Paulo e Barnabé, porém, ousadamente disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Quer dizer que Paulo foi levar a nova aliança primeiro aos judeus. Por quê? Porque, como nós lemos, eles foram o povo escolhido. Só que, aí está a questão. Visto, porém, que rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, quer dizer, o judeu, ele não se julgava digno. Ele falava: eu sou um pecador, um pobre, miserável pecador. Eu não sou digno. E não é o que as igrejas da lei falam hoje para o povo de Deus? Que eles não são dignos da vida eterna, que eles são pecadores, que eles têm que aceitar esse monte de blá, blá, blá. Você vê como a história se repete? Então está lá. Disseram: era necessário que vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Por quê? Por causa de Atos 9. Não fecha não. Atos 13. Por causa de Atos 9. Olha só o que Jesus disse para Ananias. Olha só. Atos 9:15. Atos 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este para mim é vaso escolhido. Falando de Paulo. Não fecha Atos 13. Para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel.
Então, Paulo só estava fazendo o que Jesus havia mandado. Então, Paulo disse, visto, porém, que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. Pois assim nos ordenou o Senhor. Veja que Paulo, ele foi buscar uma profecia na antiga aliança. Está entendendo? Só que Paulo não mexeu com a lei. Aqui nós citamos muito também a antiga aliança, mas não mexemos com a lei. Está entendendo? Olha lá. Pois assim nos ordenou o Senhor. Eu te fiz luz para os gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Paulo está citando Isaías 42:6. Abre lá. Isaías, não fecha Atos. Para você comparar os dois textos. Isaías, não fecha Atos. Olha lá, compara os dois textos. Isaías 42:6. Paulo está tomando posse de uma profecia da antiga aliança. Por quê? Porque Paulo, sim, interpretou a graça de Deus pela antiga aliança. Por quê? Porque ele foi revelado por Jesus Cristo. Olha lá. Isaías 42:6. Olha lá. Eu, Senhor, te chamei em retidão, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por mediador para o povo, e para a luz dos gentios. Não está escrito a mesma coisa? Então, Paulo tomou para si. Paulo foi lá, interpretou a graça, e a graça está interpretada. Se você for buscar na antiga aliança, você tem que interpretar. Só que se você interpretar, 99% de chance que você vai errar. Amém, igreja? Como a gente tem visto em muitos ministérios aí. Graça e paz, abençoado. Espero que você tenha entendido a mensagem, o âmago da mensagem. Espero que você tenha entendido que não se pode misturar, porque é diferente ler a lei, ler o antigo pacto, a antiga aliança, e ler a graça, é diferente. Então, espero que você tenha compreendido, e o Espírito Santo, eu creio pela fé que te revelou a verdade da graça de Deus. Amém? Graça e paz, uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus pela sua vida, você que me acompanhou aqui, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por essa ministração dessa noite. Feche os olhos. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque eu sei que o Senhor revelou a tua palavra a todos aqueles que foram escolhidos, chamados, predestinados e eleitos. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós. Senhor, eu rogo e agradeço que o Senhor envie os teus anjos ao favor de cada um que aqui está, de cada um que está aí pelo YouTube, Facebook. Anjos estejam ao favor de cada um. Amém, amém e amém. Salva de palmas para Jesus. Abençoado, graça e paz, e até domingo. Esteja aqui, domingo, às 18 horas, Rua do Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha cultuar a Deus. Venha oferecer o seu corpo como culto racional a Deus. Posso ouvir um amém? Então, até domingo pela fé. Graça e paz, abençoados.